Irmãos amados, nessa noite eu quero pregar debaixo do seguinte tema: qual deve ser o posicionamento do crente com relação ao mundo, à carne e o diabo? Qual deve ser o nosso posicionamento como crente com relação ao mundo, com relação à carne e com relação ao diabo? Eu creio que esses são os três principais inimigos do crente. E todos os três trabalham juntos para tentar impedir a obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós bem sabemos que o diabo, ele não tem o poder de roubar a nossa salvação. Porque Jesus, irmãos, ele não morreu na cruz para possibilitar a nossa salvação, de modo nenhum. Jesus morreu na cruz para eficazmente salvar aqueles por quem ele morreu. Então, sendo assim, se a intenção do diabo, já que ele não pode roubar a nossa salvação, qual então é a intenção do diabo? A intenção do diabo é tentar impedir que nós frutifiquemos para Deus. A luta do diabo consiste em tentar nos fazer pecar. Amém, irmãos? A luta do diabo é tentar nos impedir de crescer espiritualmente. O diabo não tem poder para nos fazer perder a nossa salvação, mas ele tem poder para te fazer cair em tentação. E ele usa algumas armas. E a primeira arma que o diabo usa para nos fazer cair em tentação é a que está descrita aqui na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Agora, o que é o mundo, irmãos? Pergunte seu irmão do seu lado aí, o que é o mundo? Nós sabemos que o mundo descrito por João não é o mundo criação física de Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e também não é o mundo objeto de graça de João 3,16, que estão incluídos os eleitos de Deus. O mundo descrito por João é um sistema de valores que tange, que governa a vida de todo aquele que não é cristão. O mundo é um sistema governado por Satanás de valores que está na contramão dos valores absolutos do reino de Deus. Na verdade, a advertência de João não é contra o mundo em si mesmo. A advertência de João é contra o que nós conhecemos como mundanismo. João nos adverte, juntamente com Paulo e com Tiago, e também a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, contra o que nós conhecemos como mundanismo. E o que é mundanismo? Pergunta ao seu irmão, o que é mundanismo? Olha só, a Wikipédia e alguns dicionários definem mundanismo como viver de forma mundana. Ou seja, viver em busca da satisfação da carne. A pessoa mundana, ela não se importa com os valores sagrados. Pelo contrário, ela vive na contramão, como eu já disse, desses valores sagrados. E assim, ela revela a mais repugnante incredulidade e obstinação contra Deus. A pessoa que não vive em conformidade com os valores absolutos de Deus, ela é considerada como mundana, como ímpio, como infiel, como obstinado, olha só os termos, incrédulo e rebelde contra Deus. Amém, irmãos? Essa é a pessoa que vive mundana. Tiago, ele não mede as suas palavras. Se você quiser abrir, Tiago 4, versículo 4, ele chama essas pessoas de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus.
Então esse sistema de valores, contrário ao sistema de valores absolutos do reino de Deus, divide o mundo em dois grupos. Só existem dois grupos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. O próprio capítulo 5 da Epístola de João, no versículo 19, nos diz que o mundo inteiro está no maligno. No original fala que jaz no maligno, ou seja, o mundo está sepultado no maligno. Então a primeira arma que é utilizada pelo diabo para matar a nossa fé, para nos fazer pecar, para nos impedir de frutificarmos para Deus, é o que nós identificamos como mundanismo, ou seja, o sistema de valores que governa a vida do ímpio, que é diferente do sistema de valores que governa a vida do crente. Os que creem, digam amém. Segundo ponto: além do mundo existe outro inimigo, irmãos, que trabalha juntamente com o diabo contra nós. Existe outra arma utilizada pelo demônio para nos fazer tropeçar. E o nome deste inimigo está escrito na sua carteira de identidade. O nome deste inimigo, você olha para ele no espelho todos os dias de manhã. Esse inimigo está dentro de nós. Esse inimigo chamado carne, ou natureza pecaminosa, é muito mais forte do que o mundo e é muito mais poderoso do que o diabo. Esse inimigo, irmão, contra qual lutamos, somos nós mesmos quando andamos segundo a carne. Quando nós andamos segundo a carne. Então Paulo escreve o seguinte, que da mesma forma como o mundo descrito pela Bíblia não é o mundo físico criado por Deus, e nem aquele mundo objeto do amor e da graça de Deus, constituído pelos eleitos, a carne também não é o corpo físico criado por Deus, mas é a natureza pecaminosa, como diz Romanos 5:12, que nós herdamos de Adão. Em João 3:6 está escrito: o que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é. O que Jesus está nos ensinando com essa declaração, irmãos? Ele nos ensina que todos aqueles que são nascidos de Adão são escravos da natureza pecaminosa, a saber, a carne, e por causa disso não podem agradar a Deus, porque estão debaixo do domínio da carne. Agora, todos aqueles que são nascidos do Espírito, a Bíblia diz que são um Espírito com Ele, e a carne já não tem domínio mais sobre a sua vida. Paulo diz o quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, aleluia, e é paz. Porquanto a inclinação da carne é o quê? É inimizade contra Deus, por não estar sujeita à lei de Deus, e nem pode estar sendo. Agora, os que estão na carne não podem, de modo nenhum, disse o apóstolo Paulo, agradar a Deus. Agora, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, olha só a observação de Paulo, se é que o Espírito de Deus habita realmente em vós. Ponto final. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 9. Jesus ensina que a árvore é conhecida pelos frutos. Paulo escreve aos Gálatas que pelos frutos da carne, que são manifestos, nós conhecemos se estamos ou se não estamos no Espírito. Quais são os frutos da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidarismo, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro abertamente que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 a 21. Então o nosso segundo inimigo, irmão, é a carne. Somos nós mesmos. Eu declaro guerra
não é principalmente contra o mundo, e nem principalmente contra o diabo. Eu declaro guerra contra o írio, contra o velho homem que ainda tende a me inclinar a desagradar a Deus e a viver uma vida suja de pecados, inclinado à satisfação pessoal, à autopreservação, a soberba da vida, a autoglorificação, os desejos impuros devem ser levados à morte, para que a gente possa glorificar a Deus através da nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite nessa noite a mortificar os feitos da carne, para que a gente vença esse inimigo que somos nós mesmos. Nós somos muito mais perigosos do que o diabo, porque nós conseguimos ceder aos desejos da carne e matar a nossa fé, coisa que o diabo por si só não consegue fazer. Amém, irmãos? E por último nós temos o diabo. O diabo, ele é descrito na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 31, como príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele é chamado de o Deus deste século. Este anjo rebelde, ele tem investido todas as suas forças para impedir o crescimento e o desenvolvimento da igreja na terra. Ele tem investido usando o mundo, usando a carne, usando o pecado, usando todas as suas armas para impedir o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus na terra. Agora, como já nos foi dito na introdução do sermão, o diabo ele pode roubar a nossa salvação? Sim ou não? Já que ele não pode roubar a nossa salvação, o que ele tenta fazer é nos fazer cair em tentação, para que a gente pare o trabalho para Deus e o desenvolvimento do reino de Deus diminua, a velocidade do desenvolvimento do reino de Deus na terra. Então, irmãos, talvez você venha argumentar, porque tem algumas pessoas assim, que venham tentar argumentar que a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Obviamente, abra comigo aí 1 João, capítulo 5, versículo 8. O meu professor de exegese e hermenêutica, o pastor Ivan Teixeira, na época, ele dizia o quê? Que o texto fora de contexto é um pretexto, é uma justificativa utilizada pelos ímpios para não receber a palavra, para não receber a exortação de Deus. Então vamos ver realmente o que diz o texto. Olha só, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Primeiro ponto. Segundo, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Terceiro, então o maligno não lhe toca. Olha só, 1 João 5,8. Olha só o que diz. João, irmãos, aqui, ele não... É 18? Me desculpe, é 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Primeiro ponto. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Segundo ponto, aí a consequência disso, o maligno não lhe toca. Então João está nos ensinando, aliás, João não está ensinando de jeito nenhum, eu posso chamar de a doutrina da proteção incondicional. É uma proteção de Deus que é incondicional. Não, de jeito nenhum. Deus, ele não é um pai irresponsável para ficar abençoando e protegendo a vida de crente que vive em desobediência, não. Observe que o texto ensina o seguinte, que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática habitual do pecado, ele não peca. Pelo contrário, ele procura conservar a sua fé, conservar a sua pureza, e é por isso que o maligno não lhe toca. O que diz Paulo em Efésios 4, versículo 27? O que diz? Você sabe disso? Não deis lugar ao diabo. A nossa missão é viver em santidade, é conservar a nossa fé, manter a nossa pureza para que o diabo não tenha legalidade de atuar na nossa vida. O maligno não toca, sim, é verdade, na vida do crente que anda em santidade. Agora vai viver na prática do pecado para ver se o diabo não te arrebenta, irmão. Vai? Aí você vai falar, mas a Bíblia diz que o maligno não me toca. Se você conservar a si mesmo, se você manter pura a sua fé, se você obedecer a Deus, se você for fiel em todas as coisas, realmente o maligno não te toca. Diga glória a Deus. Olha só, então qual deve ser o nosso posicionamento com relação ao mundo, com relação ao pecado
e com relação ao diabo, que foram os 3 pontos que nós examinamos. Em primeiro lugar, com relação ao mundo, o que diz o texto de João? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Em primeiro lugar, com relação ao mundo, nós não podemos amá-lo. João nos diz, não ameis o mundo. O amor ao mundo, nós podemos dizer que é o amor que Deus odeia. Todo aquele que ama o mundo é inimigo de Deus, e o amor do Pai não está nele. Devemos rogar ao Senhor, em fervente oração, que Ele venha desapegar o nosso coração deste mundo, irmão, dos costumes deste mundo, dos valores deste mundo, das roupas deste mundo, do jeito de ser deste mundo, das músicas deste mundo. Tudo que existe neste mundo, o nosso coração deve estar desapegado. Nós temos que conseguir viver em felicidade sem estar adaptado, se relacionando com os costumes deste mundo. Outra coisa, o mundo, ele é muito belo à vista, assim como era também uma árvore que estava no jardim do Éden. Existia uma árvore que era muito bela à vista, enchia os olhos, árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o desfrute do fruto desta árvore conduzia à morte espiritual. Em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte. O desfrute das iguarias do mundo, a princípio pode proporcionar um prazer imediato, mas no final dá em morte. O que disse Salomão? Há caminhos que para o homem parece direito, mas no fim nos conduzem à morte. Irmãos, que Deus desapegue o nosso coração deste mundo de vez, que a gente entenda que a verdadeira felicidade não está na satisfação da carne, mas está na presença de Deus, que o Espírito Santo possa mostrar para a igreja que Deus é muito mais precioso do que bebida, do que cigarro, do que cachaça, do que sexo, do que prostituição. Deus é maior, Deus é melhor. A Bíblia diz que na presença de Deus há delícias perpetuamente, que Deus é muito mais profundo. Irmão, existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. Salomão buscou a felicidade em tudo. Ele buscou a felicidade na bebida, no dinheiro, no sexo desenfreado, nos entretenimentos. Ele buscou a felicidade até mesmo no conhecimento de Deus, mas ele não encontrou. Aí quando ele já estava velho, ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, e lembra-te que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Somente em Deus você é feliz. Talvez você até já esteja acostumado com o sagrado, esteja acostumado com a igreja, com as pregações, com o louvor, e você não sente mais aquele entusiasmo inicial. Isso é um sinal de que você tem satisfeito a sua carne. Se você negar a sua carne, negar a satisfação com relação ao mundo, você encontrará a verdadeira felicidade que está em Cristo Jesus, no Espírito Santo e no nosso Deus. Não devemos agir também como os monges, fugir do mundo e ir para os mosteiros, porque não adianta nada você fugir do mundo, não adianta nada. Eu não estou falando de legalismo, eu não estou falando que você não pode pintar o cabelo, eu não estou falando que você não pode se vestir bem, eu não estou falando para a mulher que ela não pode usar calça comprida, eu não estou falando que você não pode assistir televisão, porque não adianta nada você sair do mundo, mas o mundo não sair do seu coração. Não é verdade, irmãos? O que Provérbios 4:23 nos ensina é o quê? Que nós devemos guardar o nosso coração do mundo, não sair do mundo. João 17, Jesus ora: Pai, eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do maligno. Nós não temos como sair do mundo, mas nós temos como guardar o nosso coração, para que ele não se torne viciado, para que ele não se torne apegado às coisas que estão no mundo. Aleluia. Outra coisa, por que não podemos sair do mundo? Primeiro, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A pregação do evangelho, a manifestação
de Deus através da sua igreja é a salvação para o mundo. Nós temos a missão de proclamar as boas novas da salvação de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para o mundo. Como poderemos nos isolar do mundo? Nós temos é que nos misturar com o mundo como pessoas, mas não misturar a nossa alma com a alma do mundo, irmãos. É isso que diz a Bíblia. A nossa missão é influenciar o mundo e não nos deixarmos ser influenciados por ele. A nossa missão é acender uma luz no mundo através da nossa vida e não permitir que o mundo apague a luz de Deus do nosso coração. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, em Romanos 1,16, para a salvação do mundo, para a salvação do homem, para a salvação do pecador. Em segundo lugar, então, com relação ao mundo, nós não podemos amá-lo. Com relação à carne, o que diz a Bíblia em Romanos? Nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6,11. Devemos tomar posse pela fé da vida santa que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário e viver essa vida. A Bíblia diz o quê? Sabendo isso, que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, Romanos 6,6, e também diz, que quanto ao trato passado, o velho homem, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência, Efésios 4:22, ou seja, todo aquele que é nascido do Espírito Santo é unido a Cristo Jesus para andar em novidade de vida, conforme o poder que levantou Jesus dentre os mortos, Romanos capítulo 6, 4. Então, pela fé, nós tomamos posse dos benefícios conquistados por Cristo na cruz, a vida santa e pura, pela qual nós fomos predestinados, porque você estufa o peito para dizer, eu sou um predestinado, eu sou um eleito, mas é um eleito para que você viva uma vida santa e irrepreensível diante de Deus em amor. Não existe eleição sem santidade. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Devemos levar a morte todos os dias, tomar a nossa cruz, negar o nosso ego, negar a nós mesmos, porque aquele que quiser ser meu discípulo, ele deve fazer o quê? Tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir, porque aquele que ama a sua carne, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde os prazeres da carne, aquele que rejeita os prazeres da vida, por minha causa, encontrará salvação eterna, encontrará a beatitude eterna, encontrará a salvação no céu em Cristo Jesus, que é muito maior, muito mais forte, muito mais poderosa. Somente Cristo Jesus pode proporcionar a verdadeira felicidade. Eu quero enfatizar esse ponto. E com relação ao diabo, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que o diabo, ele já foi vencido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus de Nazaré subiu no madeiro, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, a carne e o diabo. Ao subir no Calvário, Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz que Cristo despojou todos os principados e potestades, os expondo à vergonha pública. Ou seja, você, irmão, não deposita a sua confiança num Deus que viveu durante 33 anos na terra e agora está morto. Você deposita a sua confiança num Deus que morreu, ainda jovem, com 33 anos, mas está vivo porque ressuscitou dos mortos e está assentado num alto e sublime trono à direita do Pai. Venceu Jesus a morte, venceu Jesus o pecado, venceu Jesus o diabo, para que a sua igreja seja uma noiva pura, para que a sua igreja seja santa, meu Deus. Esse é o clamor de um jovem pregador, para que os irmãos vivam uma vida pura diante de Deus. Esse é o clamor de um coração que arde, de ver em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma igreja que mostre um outro testemunho em comparação a essa sujeira que nós estamos vendo. Nós temos que honrar essa pureza que foi comprada com sangue. Nós temos que honrar aquele que venceu o demônio na cruz em nosso favor, irmãos. Ele venceu a carne e o diabo. Jesus, ele diz em João 16:33,
Tenho-vos dito isso, para que vocês tenham a verdadeira paz em mim. No mundo vocês terão realmente muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. E o interessante é que o livro do Apocalipse não nos apresenta o Cordeiro sofredor, ele nos apresenta o Cristo vencedor. E essa magnífica apresentação é que nos dá base para ter esperança na palavra de 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz: porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence, aleluia, o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos colocar de pé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Cristo nos capacita a vencer o mundo. A nossa fé em Cristo nos capacita a vencer a carne. A nossa fé em Cristo nos capacita a vencer o diabo. Irmão, a vitória é nossa, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, a vitória é nossa, irmão, graças a Deus. Bendito o nosso Deus que nos fez triunfar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele levou a natureza de serpente e moeu ela na cruz do Calvário, para que pudéssemos andar hoje na luz. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele comprou o seu povo, aleluia, um povo santo, um povo eleito. Então não aceita na sua vida uma vida medíocre, não aceita uma vida de pecado. Se você é filho de Deus, você não vive na prática do pecado. Você não vive na prática do pecado.